Olá pessoal, muito prazer, Edilson Pérez. Bom, muitos me conhecem, mas me apresentar novamente, uma vez que agora sabemos que do sucesso do nosso curso pré-vestibular, né? E em várias partes aí do nosso país, né, vários estudantes, vários professores e colaboradores, eles vêm assistindo as nossas lives, né? Isso é algo que realmente nos deixa muito feliz, ok? Bom, sei que essa aula nossa não estava programada para hoje, né? Mas um colega, né, infelizmente não pôde apresentar a live de hoje. E aí o George ele me solicitou a dar, né, continuidade ao programa pegando essa aula que foi cancelada hoje, ok? Lembrando o seguinte, eu estou, né, dando continuidade ao programa de História do Brasil. Então as aulas estão todas lá gravadas. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não estão conseguindo acompanhar, tá? Então deem uma olhada lá, vejam aí as aulas anteriores, ok? Nós estamos na República Velha e a nossa aula de hoje é Governo de Rodrigues Alves, presidente Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Bom, antes de iniciar a explicação do governo de Rodrigues Alves, eu vou mais uma vez dar boa noite para a galera que está chegando, ok? Manda um comentário aí, né, presente, para eu saber quem é que está assistindo as aulas, valeu? Visualizando agora 5 pessoas, né, assistindo a live. Então, ficaria muito feliz, muito honrado, né, de ver aqui o comentário de vocês aqui, o nomezinho, saber quem realmente continua a estudar. Legal? Governo de Rodrigues Alves, 1902 a 1906, ok? Esse governo de Rodrigues Alves ele tem vários pontos marcantes, né? E é um período, né, que é muito cobrado, tanto em vestibular como em concursos militares, que é a questão da revolta da vacina, ocorrida em 1904, e o convênio de Taubaté, 1906, ok? Mas vamos trabalhar dentro de uma cronologia. 1902 assume o presidente Rodrigues Alves. Logo no ano seguinte, em 1903, o governo de Rodrigues Alves ele assina um acordo, o acordo do Tratado de Petrópolis. O que foi o Tratado de Petrópolis? O Tratado de Petrópolis foi um tratado assinado, né, entre o governo Rodrigues Alves e a Bolívia. Né, o governo brasileiro, do presidente Rodrigues Alves, e o governo da Bolívia. Né? O que quer dizer esse Tratado de Petrópolis? O Tratado de Petrópolis ele dá direito ao Brasil ao território do Acre. Então, na verdade, nós compramos o Acre da Bolívia. Foi feito um acordo nessa compra. O Brasil ele vai pagar aí milhões de libras esterlinas pelo território. É interessante nós sabermos o seguinte, né? Qual a grande importância do Acre nesse momento, né? E por que o Brasil ele desejava anexar esse território. A questão aí é a extração do látex para a produção da borracha, ok? Um comércio altamente lucrativo, né? Naquele período e que estava gerando alguns conflitos fronteiriços. Isso porque brasileiros invadiam o território do Acre para a extração do látex a partir das seringueiras. Então ocorria vários conflitos, né, entre brasileiros e bolivianos e o Bolívia, obviamente, tinha direito sobre esse território. Né? O que o Brasil ele vai fazer? Né? No Tratado de Petrópolis, o Brasil entra em acordo com a Bolívia e compra o Acre da Bolívia. Porém,
o governo brasileiro ele se compromete com algumas questões aí, né? Seria interessante para a Bolívia nessa venda do território do Acre. Era somente pela quantia paga pelo governo brasileiro? Não, não era somente isso, até porque, segundo alguns especialistas, o que o Brasil pagou pela compra do Acre, na verdade, foi um valor bem menor, né, do que seria de fato. Ou seja, a grosso modo, o território do Acre, no seu potencial econômico, né, na produção de látex para a fabricação da borracha, esse território do Acre ele valia muito mais do que o governo brasileiro ele pagou naquele momento. Mas a grande questão, a questão fundamental, foi o acordo que o Brasil faz nesse Tratado de Petrópolis, que era dar um acesso ao mar. Né? Como é que seria esse acesso ao mar? A Bolívia ela é um país interior e a Bolívia ela precisa, né? Precisava, ainda precisa hoje, né? De um acesso para o mar. Claro que hoje, dentro do desenvolvimento do sistema de transporte, né, e o comércio que é feito pela Bolívia com outros países, inclusive, né, dentro do Mercosul, é claro que a necessidade hoje, né, ela é bem menor do que naquele momento, do que naquela época. Né? Por quê? Porque o governo brasileiro, o Mercosul, ele assinou um tratado de integração da infraestrutura. É o projeto de integração da infraestrutura regional sul-americana, que dá direito aos países pertencentes ao Mercosul utilizar as rodovias, né, ferrovias e outros meios de infraestrutura, como portos, para poder escoar a sua produção. Então, a partir do momento que a Bolívia, né, ela consegue, né, isso não, obviamente estou falando de algo mais recente, né, de Mercosul, né, quando a Bolívia ela consegue se inserir dentro do Mercosul, Mercado Comum do Sul, Bloco Econômico, né, inicialmente formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e liderado pelo Brasil. Olá, boa noite, Doni, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença. Então, a regional sul-americana, ela dá acesso, né, à infraestrutura, então os países eles podem utilizar as infraestruturas dos outros países pertencentes ao Mercosul, claro, dentro de alguns planejamentos, dentro de alguns acordos também estabelecidos para isso. Né? Mas hoje nós estamos falando de uma infraestrutura muito mais ampla. Nós estamos falando em termos de século XXI. Agora você imagina isso no início do século passado. Né? A Bolívia ela desejava conquistar uma saída para o mar. Então, dentro do acordo do Tratado de Petrópolis, a Bolívia vende o Acre para o Brasil e o Brasil vai dar o acesso a Bolívia ao mar, ao Oceano Atlântico. Como? Através da construção da ferrovia chamada de Madeira-Mamoré. Ok? Então os produtos, qual é a ideia? Os produtos, eles vão sair a partir de navegação fluvial até chegar no território brasileiro, até chegar na Amazônia. E lá, esses produtos, essas mercadorias, elas seriam escoadas a partir da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então seria seria um modelo de escoamento de produção chamado de intermodal. Né? O que é um sistema de transporte intermodal? É quando você utiliza dois ou mais modelos de transporte diferentes. Né? Então, por exemplo, os produtos eles vão de ferrovia até o porto. E aí do porto ele é escoado, ele é exportado. Então isso é uma estação intermodal. Você utilizou o transporte ferroviário e aí você utiliza o transporte marítimo. Entendeu? Então é basicamente isso. A ideia era essa.
iriam sair da Bolívia através, né, de uma navegação fluvial, chegaria dentro do território brasileiro, essas mercadorias seriam colocadas na estrada de ferro Madeira-Mamoré, e o trem então iria transportar esses produtos, não só bolivianos, mas produtos brasileiros também, né, oriundos da região norte do Brasil, e até o litoral brasileiro exportado. E mercadorias também, para chegar na Bolívia, a ideia também era essa, utilizar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Agora no sentido inverso, as mercadorias importadas chegariam nos portos, né, brasileiros, viria pela estrada de mercadorias então em embarcações, navegações fluviais, e aí essas mercadorias entrariam dentro do território boliviano. Aí agora vem a grande questão. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela foi construída, ela foi iniciada a construção, mas ela não foi concretizada, ok? Isso é algo que recentemente, né, o presidente da Bolívia, ex-presidente Evo Morales, ele questionou isso, ele reclamou. O Evo Morales, quando tomou o poder na Bolívia, né, o que ele fez? Existia, né, existia instalação da Petrobras dentro do território boliviano. E aí o Evo Morales ele decreta a nacionalização dos recursos minerais da Bolívia. Isso significa dizer que somente o governo boliviano é que pode explorar os recursos minerais e naturais. Então a Petrobras, obviamente, não teria mais direito algum sobre exploração dentro daquele território. E aí o Evo Morales ele dá ordens para uma invasão, né, às instalações da Petrobras dentro do território da Bolívia, e aí os operários brasileiros eles foram expulsos do território boliviano. E aí o Evo Morales ele utilizou esse argumento, né, que foram, né, anos, né, de exploração brasileira à Bolívia e não cumprimento do acordo do Tratado de Petrópolis pelo governo brasileiro. Claro que o governo brasileiro, né, ele recorreu às organizações internacionais, como por exemplo a Organização Mundial do Comércio, né, deu queixa na ONU a respeito disso, e aí a Bolívia, né, ela foi obrigada a ressarcir o Brasil pelas benfeitorias e pelas instalações que o governo brasileiro ele fez dentro do território boliviano. Então, esse foi o Tratado de Petrópolis, e a partir daí, então, nós temos a anexação do Acre dentro do território brasileiro. Então, o Acre passa a ser parte do Brasil a partir da assinatura do Tratado de Petrópolis no ano de 1903, ok? Ano seguinte, 1904, nós temos legal? Revolta da Vacina, 1904, Rio de Janeiro. Qual é a questão aí da Revolta da Vacina? A Revolta da Vacina foi uma revolta contra a vacinação obrigatória, né? A vacinação contra a varíola. Mas antes de falar disso, gostaria de falar de uma política que foi presente no governo de Rodrigues Alves e que ela vai influenciar diretamente nessa questão da revolta da vacina. Ela não é desconexo, é algo, na verdade, é o seguinte. O Rodrigues Alves ele vai iniciar uma política de modernização da capital, modernização do Rio de Janeiro. Qual era a ideia dessa modernização do Rio de Janeiro? Fazer com que a capital, o Rio de Janeiro, ela se modernizasse, mas nos moldes, né, da Europa, o modelo europeu. E o Brasil, né, recebendo grande influência, né, europeia, principalmente da França, então, aquele período chamado de Belle Époque, ok? A França ela sempre exerceu, né, nesse
ao Brasil, no Brasil. E aí o que vai ocorrer? Qual é a ideia do Rodrigues Alves? O presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro era o prefeito Pereira Passos, ok? Não esqueçam esses nomes. Prefeito Pereira Passos, juntamente com o Rodrigues Alves, eles vão trabalhar na questão da modernização do Rio de Janeiro. Nós temos que modernizar o Rio de Janeiro. Como? Então vamos fazer o alargamento da Avenida Central. Para fazer esse alargamento da Avenida Central, vai ser necessário retirar algumas moradias populares, os cortiços. E aí foi assinado um decreto-lei para a derrubada dos cortiços. Foi denominada de política do bota abaixo. Então, vamos colocar abaixo esses cortiços. Por quê? Os cortiços eles apresentavam um modelo de habitação muito atrasado. Okay? Como é que é o... Vamos lá. Sempre quando eu falo sobre essa política do bota abaixo, a derrubada dos cortiços, né, e menciono o cortiço, sempre tem um aluno que lembra o seguinte: Aldo Chaves. Muito parecido com o Chaves. E aí eu digo o seguinte: é pior do que aquele do Chaves. Porque você imagina o seguinte: cortiços. Então, vamos lá. Você imagina uma espécie de quadrado, né? Muitos eram assim, e o mesmo local de entrada era o mesmo local de saída. Não estou dizendo que todos eram assim, mas muitos no Rio de Janeiro funcionavam dessa forma, né? Então você tinha entrada, mesmo local de entrada, mesmo local de saída, e aí quartos de um lado, quartos do outro. E no centro, no meio, era o pátio central. Aí é onde vai começar a dar alguns problemas. Por quê? O banheiro era o banheiro coletivo. Isso significa dizer que dentro desses quartos não existia banheiro. Então, o banheiro ele era um banheiro coletivo. Existia no cortiço um local apropriado que era... utilizavam aquele banheiro. Então, imagina só, um banheiro coletivo. Agora, você imagina a situação, né? Um indivíduo, né, precisando sair para trabalhar, né, de manhã, e outras pessoas também na mesma situação, né, tendo que fazer tudo às pressas, a correria. É algo muito complicado. E no pátio central, nós tínhamos crianças brincando, e existia, né, o tanque, né, uma bica para as mulheres, né, lavarem as suas roupas. Então, as mulheres lavavam as roupas, ao mesmo tempo as crianças estavam brincando ali no pátio, né? Só que elas estavam brincando com o quê? Brincando com cães, com gatos. Faz aquele... e isso acabava propagando, contribuindo para a propagação de uma grande quantidade de doenças, né? Pessoas elas conviviam com ratos e baratas, né? Quando você vai hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, muitas pessoas aqui, né, que estão assistindo a live, né, ou que irão assistir no futuro a live, não conhecem o Rio de Janeiro, tá? Então eu vou dizer o seguinte: existem algumas áreas ali no centro do Rio de Janeiro que você vê que a questão sanitária ela é completamente deficiente, vários bueiros estourados, né? Esgoto vazando, principalmente ali naquela região ali do entorno ali do comércio da Uruguaiana, né? Aquela área ali perto do campo. Então, enfim, né? A questão, se hoje nós já percebemos que é um meio, né, insalubre, agora você imagina isso, imagina o governo de Rodrigues Alves, né?
Então, nós precisamos modernizar o Rio de Janeiro, né? Fazer com que o Rio de Janeiro, né, torne-se uma capital modernizada. Por isso, nós, nesse momento, né, o grande exemplo é a França. Precisamos fazer essa modernização. E vamos, então, fazer a derrubada dos cortiços. Né? Porque, além da derrubada dos cortiços, você tem o pensamento, né, promover essa questão da modernização, a reforma urbana do Rio de Janeiro, e tentar também, né, nesse ambiente. Que doenças são essas que estou falando? Malária, peste bubônica e a varíola, além de outras doenças. E aí o que o governo de Rodrigues Alves ele vai fazer? Eles vão começar a lançar essa política da derrubada do cortiço, e aí ocorre então a derrubada de vários cortiços. A população ela começa a perder as suas moradias, né? Existiam alguns cortiços também, esqueci de falar, que esses daí eram os mais modernos, né? Algo de 2 andares. E aí quando ocorre a derrubada dos cortiços, começa a ter uma ocupação irregular dos morros do Rio de Janeiro e também das áreas mais no interior da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porque as pessoas vão perdendo as suas moradias, né? Ou seja, ficaram sem domicílio. E agora? Então elas vão começar a subir os morros no Rio de Janeiro. E aí começa então uma grande ocupação do Morro da Saúde, o Morro da Gamboa. Isso não quer dizer que não existia antes, existia, mas agora vai ampliar de forma desordenada. Ok? Morro da Gamboa, Morro do Santo Cristo, Morro do Estácio, a Providência, que é considerada a primeira favela, né, no nosso território. E aí, então, essas ocupações irregulares, né, elas vão dar origem a essas favelas no Rio de Janeiro, ok? E aí, olha só, nós temos, né, ex-escravizados, pessoas que perderam as suas moradias, né, trabalhadores, né, ambulantes, que hoje nós chamamos de camelôs, né? Existiam pessoas, né, porque os cortiços eram moradias populares, né? Então, é essa população, né, que começa a subir os morros do Rio de Janeiro fazendo essas ocupações irregulares. Porém, muitas delas começaram a se deslocar pela linha férrea, pela estrada férrea da Central do Brasil. Nada dos bairros, né, onde a linha férrea ela cruza. Por exemplo, nós vamos ter ocupação desordenada em São Cristóvão. Estou falando o trajeto da linha férrea, as estações de trem, ok? Aí Manguinhos, né? E aí vem descendo, Parada de Lucas, Vigário Geral, também desordenada na Baixada Fluminense. Eu estou falando, aí eu falei agora do ramal, esse ramal que nós conhecemos aqui em Caxias, ok? Mas o outro sentido para outros locais. Olá, Felipe. Boa noite. Seja bem-vindo. Felipe Barbosa. Nós temos outras ocupações também irregulares, né, pelo outro lado, né? Seguindo aquela, por exemplo, São João de Meriti, pessoas começam a se deslocar, né, para São João de Meriti e outros, né, municípios, né, do que hoje é a nossa Baixada Fluminense, ok? E aí o que vai acontecer? A propagação de doenças no Rio de Janeiro, né? O Rodrigues Alves e Pereira Passos, eles vão convidar o médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz para criar medidas sanitárias para tentar combater essas doenças. E aí começa então, primeiro vai se preocupar, né, ter uma preocupação na questão de
malária, okay? Febre amarela. Depois houve uma preocupação também na questão da peste bubônica, e aí chega na questão da varíola. A varíola ela dá uma doença que ela dá feridas no corpo do indivíduo, e aí seria interessante até professores de biologia, né, de repente ajudar a aprofundar mais nessa questão, né, a nossa amiga Amanda, né, acho que hoje foi a aula dela, né, um abraço aí para a professora Amanda, trabalhou comigo em um colégio aí no Lote 15, né, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, tá? Mas pessoa muito, quem eu tenho um enorme carinho, uma profissional de alta qualidade, uma excelente professora, né, que foi professora também do meu filho. Então, assim, carinho e gratidão à professora Amanda. Mas enfim, vamos falar da questão da varíola. Né? Doença vai dando feridas no corpo da pessoa. E aí, olha só, nós temos, olha só o grande problema. Varíola é uma doença que vai dar feridas no corpo, né, da pessoa. E devido às péssimas condições de higiene, nós temos uma grande quantidade, né, de outras doenças. Aí, mosca, né, grande problema. É ainda hoje, né, em alguns locais. Agora você imagina isso nessas moradias populares. As moscas iam posando nas feridas do indivíduo, e aí acabava, né, piorando a situação. Né? E aí febres altíssimas, né, a pessoa acabava tendo e vinha a óbito, né, o corpo todo infeccionado. Então, com a ideia do Oswaldo Cruz, nós precisamos de uma doença, né? Precisamos de uma vacina contra a varíola. É a vacina contra a varíola. Na verdade é o seguinte, quando nós vacinamos, né, as nossas crianças, ou nós nos vacinamos, né, o que nós fazemos? Nós jogamos a própria doença no organismo, mas jogamos ela de forma enfraquecida para que o corpo ele produza anticorpos. Se essa pessoa um dia vir a se infectar, ela já tem anticorpos suficientes para combater a doença. Então, é basicamente isso que o Oswaldo Cruz ele vai fazer. Ok? E aí é instituído, então, a vacinação obrigatória. E aí vai gerar um grande problema. Por quê? Essa vacinação obrigatória contra a varíola, ela vai ser instituída, ok? Instituída, vai ser publicada no jornal e ela vai acabar provocando uma reação da sociedade, né, do Rio de Janeiro, porque as medidas tomadas para a ação, ela vai ocasionar, obviamente, uma grande revolta, né? Mas o que dizia, né? Vamos falar da questão do contexto, né? O que dizia a lei obrigatória, né? A lei da vacinação. Os agentes de saúde eles poderiam invadir, né, as casas. Na verdade, chamava a população, a ideia é essa, chamar as pessoas, né, para poder se vacinar. As pessoas não iam se vacinar. Então, os agentes de saúde eles entravam nos domicílios e vacinavam as pessoas obrigatórias. E a situação, para a época, é algo imoral, é algo desrespeitoso. Por quê? Porque imagina o seguinte, o chefe da família, ele saía para trabalhar, a agente de saúde entrava na sua casa e vacinava seus filhos e as suas filhas, obrigatoriamente, né? E o que foi questionado na época é que as pessoas elas tinham que ficar quase nuas
poder se vacinar. Isso foi um questionamento da época, né? Agora você imagina a situação, né? Vai ver o corpo da sua esposa, vai ver o corpo, parte, né? Pelo amor de Deus, parte, né? Algumas partes íntimas do corpo. Isso é algo, né? A questão é você analisar dentro do contexto da época, ok? Hoje nós fazemos isso algo naturalmente, né? Então, você vai, toma a sua injeção, toma a vacina, é algo que faz parte, né, dos nossos hábitos, né? Você se vacinar e, obviamente, né, você vai lá no cantinho no reservado, né, e toma a sua injeção. Mas para a época, ver o corpo, né, essas partes íntimas da pessoa, né, era algo imoral. Né? E aí as manifestações, elas alegavam que as pessoas elas tinham que ficar quase nuas para isso. Obviamente, isso vai começar a ter uma grande agitação. Na verdade, a revolta da vacina, a revolta contra a vacinação obrigatória, ela durou aproximadamente uma semana, ok? E aí o que ocorre? Teve alguns nomes aí populares, porque o que vai acontecer? Grande problema. Vamos lá. Vacinação obrigatória. Isso, é isso que eu vou falar agora, Felipe. Ainda mais que as pessoas não tinham noção do que era a vacina. Sim, é o que eu vou falar agora. Né? A vacinação ela foi instituída uma vacinação obrigatória e que ela colocava algumas obrigações para o indivíduo. Ele tinha que se vacinar e tinha que ter o comprovante. Por quê? Porque sem a vacinação, ele não poderia, por exemplo, votar, não poderia casar, ainda tinha isso, né? Era proibido o casamento, votação, casamento, arrumar emprego, né? Assim, várias medidas que impedia, né, o cidadão, tirava o direito do cidadão, né? Impedia o cidadão, então, de exercer algumas funções, algumas atividades, né? Esse é o primeiro grande problema, né? Aliás, dois, né? Vamos lá. Primeiro, que é uma vacinação obrigatória que os agentes de saúde vão entrar na sua casa e vai ver, né, o corpo, né, não só do homem, mas também das mulheres, das crianças, enfim, como nós já debatemos aqui. Ok? E aí, não houve uma divulgação, né, para a sociedade de como foi produzida a vacina, para que era aquela vacina. Primeiro foi instituído vacinação obrigatória. Foi para pessoas analfabetas. Então, o acesso à informação era precário. Pessoas não tinham dinheiro, por exemplo, para comprar o jornal. Ok? Pessoas que não sabiam ler e escrever. A informação não chegou direito para a sociedade. Então, muitas pessoas, como muitas pessoas, aí o Felipe Barbosa, né, ele coloca aqui na pergunta, muitas pessoas não tinham a noção para que era a vacina. Elas não tiveram conhecimento, né, que era uma vacina. Não, mas aí por que eu tenho que tomar essa vacina? Para que serve essa vacina? Como que foi produzida? Né? Houve uma grande vários populares começaram a sair nas ruas do Rio de Janeiro, né? E fazer discursos em alguns locais, como por exemplo no Campo de Santana. Né? Populares paravam no Campo de Santana, né? Subia aí aqueles coretos e começava a fazer o discurso, né, contra a vacinação obrigatória. E aí teve um estudante, ok, chamado Jaime Cohen, que ele pregou uma resistência à vacina. E aí olha só o que vai acontecer.
Um delegado de polícia, ele dá voz de prisão ao Jaime Cohen, esse estudante, e leva para a delegacia. As pessoas que assistiram, né, o discurso dele não aceitaram a voz de prisão. E aí começa uma manifestação na frente da delegacia. As pessoas iam saindo e chamando outras pessoas para fazer uma manifestação contra a vacinação obrigatória. Bom, agora nós temos grandes problemas. Por quê? Porque a polícia ela vai entrar em ação, né, contra, olha só, contra as manifestações. Não era contra a vacinação obrigatória, era contra as manifestações, porque essas manifestações eram contra a vacina. E ainda tem essa questão da prisão do Jaime Cohen, né? A cada dia, na verdade é o seguinte, a cada dia, né, que chegava, ocorria novas manifestações. Né? Foi formada uma liga chamada de Liga contra a Vacina Obrigatória. E aí essa Liga contra a Vacina Obrigatória, ela acabou chamando, né, várias pessoas para uma reunião. Só que alguns líderes eles não apareceram, né? A polícia ela foi. E aí o que os manifestantes eles fizeram? Eles reagiram contra a polícia utilizando paus e pedras. Obviamente pessoas foram presas, né? Houve, né, esse conflito. Alguns policiais saíram feridos, alguns manifestantes também foram feridos. Né? No total, né, 18 pessoas no episódio, foi no episódio, né, 18 pessoas foram presas. Né? E aí essa reunião, que é da Liga contra a Vacina Obrigatória, ela foi organizada, né, pela Liga, e o chamado era para fazer uma concentração no Largo de São Francisco, na Escola Politécnica, ok? E aí, do campo de São Francisco, do Largo de São Francisco, esses manifestantes eles vão andando em direção à Praça Tiradentes e também ao Largo do Rosário. Quando chega lá, se depara novamente com as forças policiais. Chegado no dia 2, mais manifestantes novamente. Né? E aí você tem um aumento de número de participantes. Né? Além de estudantes, nós temos operários. Existiam alguns operários envolvidos, classes operárias, que eram classes organizadas, né? O bloco operário, como era chamado. Né? Alguns jovens, unidades de baixa patente, ainda teve isso também. Né? Alguns soldados participaram também dessa manifestação, né? Dessas manifestações. Aí vai ocorrer o seguinte, né? No final da reunião, né? No dia 12, né? O exército já começa a entrar em ação. E aí o 9º Regimento de Cavalaria do Exército, ele é enviado para as ruas para poder acabar com esses conflitos. E aí foi se estendendo do Largo São Francisco até a região da Lapa. Né? Os manifestantes eles tinham ido em direção Rodovidor, foram se dispersando, fazendo a manifestação, e quando chega lá na frente, né, no entorno da Lapa, eles acabaram encontrando uma estrutura, né, parecida com de guerra, uma estrutura de guerra. Por quê? Porque você tinha as ruas fechadas, ok? Colocaram sacos de areia para poder impedir o avanço dos manifestantes. Então, na verdade, era um clima de guerra naquele momento. E aí, vários espaços públicos foram depredados, bondes, né, foram virados, e aí começa a ter nessas manifestações alguns problemas de desordem. E essas desordens precisam ser combatidas. O que ocorreu?
né, começou a se desenhar a partir daí, né? Vários assaltos ocorriam no momento das manifestações, então pessoas, né, acabavam se aproveitando. Deixa eu colocar aqui o telefone para poder carregar, ok? Só um instantinho. Oi. Né? Senão a gente vai ficar sem aula. 9h11, né? Nosso teto é 9h30. Mas, bom, estava falando do clima de guerra, né? Ruas fechadas, cavalaria, né? O exército de prontidão tentando frear o avanço da manifestação, da população, e aí várias pessoas, né, se aproveitando desse clima de caos no Rio de Janeiro para fazer alguns assaltos, né? Pessoas transeuntes, né, eram assaltados, alguns comércios foram assaltados, foram saqueados, e aí cada vez mais as Forças Armadas do Exército Brasileiro vai entrar em atuação e a Marinha de Guerra também vai ficar, a Armada vai ficar de prontidão, né? Inclusive navios foram posicionados na Baía de Guanabara, mais uma vez apontados para o Rio de Janeiro, né? Se tornasse um caos, né? Um caos total, iriam entrar, né, também em ação a Armada juntamente com o Exército. Enfim, várias pessoas foram presas, várias pessoas foram espancadas, que existiam que passaram a incitar, né, esses conflitos, né, como positivistas e florianistas, né, que se aproveitaram desse momento, né, para atuar contra o governo, porque o que ocorria? Os florianistas, por exemplo, né, eles imaginavam, os positivistas também, imaginavam né, então queriam colocar os militares no poder novamente, né, lembrando que o primeiro presidente, Marechal Deodoro, o segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto, né, então, né, alguns partidários, alguns florianistas, alguns positivistas e também, até mesmo aqueles jacobinistas, né, que eu falei para vocês, né, também existia, né, algumas pessoas que eram adeptos, né, à questão do jacobinismo, e essa revolta foi a grande atuação dos jacobinistas, ok? Depois disso, esses jacobinistas eles já desapareceram, pelo menos, né? Não conseguiram mais se organizar, né, para poder iniciar uma revolta. E aí depois, então, né, nós vamos ter outras organizações, outros movimentos políticos, como o anarcossindicalismo, né, que vai idealizar a greve de 1917, mas isso aí é algo para as próximas aulas, ok? Bom, 9º Regimento de Cavalaria do Exército, colocado na rua, e aí nós temos cada vez mais a cavalaria e a infantaria tentando acabar com esse conflito, ok? E, enfim, aquela região da Praça 11, Tijuca, Gamboa, Rainha, Botafogo, Catumbi, Rio. Olha só a dimensão que tomou essa revolta, né? Nessas localidades que eu citei para vocês, além da questão da revolta, Lapa, região da Gamboa, Santo Cristo, Estácio, Providência, né, Saúde, né, além, né, da questão das revoltas, tinham também os grandes problemas de desordem, problemas que aí vai, ok? Bom, o que o governo ele faz? Ele suspende a vacinação obrigatória. Suspende a vacinação obrigatória contra a varíola, tentar acalmar os ânimos. Mesmo assim, a revolta ela continua, até porque muitos, mais uma vez, a questão da falha da comunicação, muitos não tiveram acesso a essa comunicação, né? Mas, né, bondes foram queimados, inclusive teve um líder, né, teve um que foi preso, acusado de ter vendido querosene para colocar fogo nos bondes, ok? Mas enfim, o que vai ocorrer?
essa revolta da vacina ela conseguiu ser contornada, né? Após, né, conseguirem contornar a revolta da vacina, na atuação não só da polícia, mas na atuação do exército também, vários líderes eles foram presos. O que vai ocorrer? Eles vão passar a fazer uma campanha, passar a fazer uma divulgação da importância da vacinação contra a varíola. Foi feita uma comunicação de forma mais abrangente, né? Não foi eficaz também 100%, obviamente, muitas pessoas, principalmente, né, no interior, não na região do centro do Rio de Janeiro, mas na região de Baixada e outras áreas, né, Zona Norte, né, direção também à Zona Oeste, não tomaram conhecimento, essas informações demoraram a chegar. E aí a vacinação ela volta, né, a ser aplicada na população, e aí nós temos uma situação, um fato muito curioso. Algumas estatísticas apontam que no ano de 1905, né, a varíola no Rio de Janeiro, okay? O que mostra aí que as campanhas que vieram posteriormente, o trabalho de conscientização da sociedade, né, ela surtiu efeito, né, não 100%, porque 3 óbitos, né, segundo alguns estudiosos, alguns especialistas, ok? Esses 3 óbitos ocorreram, tranquilo? Bom, então é isso, né? Essa foi a revolta da vacina, legal? Bom, o que vai acontecer aí? Vem o ano, então, de 1906. E aí, no ano de 1906, é assinado um convênio chamado de Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté, ele foi assinado pelo governo, presidente Rodrigues Alves. Então, você tem participação Rio de Janeiro, mas o Convênio de Taubaté, representante, né, de São Paulo e Minas Gerais, a questão das oligarquias, oligarquia cafeeira, São Paulo, oligarquia leiteira, Minas Gerais, a política do café com leite. Qual é a ideia dessa política de valorização do café? Então, nós já tínhamos um excesso de produção do café. E aí, quando você tem um excesso de produção, cai. Excesso de mercadoria no mercado, o preço do produto acaba caindo. Então, qual a ideia do governo? Nós vamos fazer uma política de valorização do café. Como? O café. Inclusive, o Rodrigues Alves, ele se posicionou contra essa política de valorização do café, ok? Mas a questão, né, de votos vencidos, né, começa a dar alguns problemas aí. Foi voto vencido, e aí, obviamente, né, vai atender, o governo então vai atender a grande oligarquia cafeeira, oligarquia de São Paulo. O governo ele teve que ceder e assinou o convênio de Taubaté. Então, qual a ideia do governo? Nós vamos tirar o excedente de café no mercado. Vamos comprar o excedente de café e nós vamos armazenar. O governo se comprometeu também em armazenar o café. Qual era a ideia? Vamos armazenar o excedente do café. Quando tiver uma baixa safra, nós vamos vender esse café, jogar esse café no mercado. Além disso, o governo, né, constrói os armazéns e passa a fazer uma propaganda do café, né? O café brasileiro, ele passa a ser vendido, vai aumentar, perdão, né? Aumenta a exportação, mas boa parte dessa exportação era feita pelo próprio governo brasileiro, né? Com todo o aparato dado pelo governo brasileiro para a exportação desse café. E aí o que vai acontecer? A ideia é você tirar o excedente de café no mercado para manter o preço estável. O governo constrói os armazéns, compra o café, estoca e ainda faz uma propaganda no mercado internacional para poder vender esse café e valorizar cada vez mais o café brasileiro. Aí olha só o que vai gerar, o efeito inverso.
muitos fazendeiros, eles começaram a perceber o seguinte: nós já temos um comprador certo. Quem é o comprador? O governo brasileiro. Então, ao invés de parar, estagnar essa produção de café, o que muitos cafeicultores eles vão fazer? Ao invés de fazermos isso, nós vamos aumentar a produção de café para vender mais ainda para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro vai comprar, uma vez que o governo brasileiro assinou esse compromisso. E aí, cada vez mais café e o governo brasileiro gastando dinheiro com a compra do café. E, inclusive, o Rodrigues Alves, ele avisou, né? Ele comenta sobre isso, que essa política de valorização do café, ela iria provocar um rombo nos cofres públicos. Ela iria onerar o orçamento do governo. Algo que realmente aconteceu. E isso tudo ele vai culminar com o quê? Com a crise do café, né, em 1929. Né, e, obviamente, né, como vocês sabem, a crise do café de 1929 ela também está ligada à crise da Bolsa de Valores de Nova York. Então, somando tudo isso, nós temos um excedente de café acumulado, ocorre a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 29 e aí ocorre a crise do café no Brasil também em 1929, ok? Mas isso aí eu vou ver vocês numa próxima aula, ok? Galera, muito obrigado, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Brasil!